Olá, povo de Deus, seja bem-vindo ao nosso canal Deus no Controle. Seja bem-vindo, senhora, seja bem-vindo, senhores, ao nosso canal. É isso mesmo, Deus no Controle. Chegamos mais um final de semana, irmão. Isso, e hoje chegando com a sexta igreja, Vamos falar hoje da igreja de Filadélfia, essa igreja maravilhosa. Mas hoje não sou eu que vai trazer o estudo, não. Hoje é meu amigo, meu amigo pastor Érico Jacques. Isso mesmo, pastor Érico Jacques vai estar hoje trazendo a mensagem. Ele mandou um áudio para mim via WhatsApp, e eu resolvi colocar aqui pra gente, irmão. Eu aprendi demais com este homem, Eu, no longo da minha carreira, junto com ele, ainda quando eu era diácono da igreja, e ele ainda como auxiliar, eu aprendi demais com este homem. Eu não tenho vergonha, ele era auxiliar, eu era diácono, e eu aprendia com ele. Isso mesmo que a palavra do Senhor diz, irmão, é que nós temos que aprender um com os outros, Isso, a Bíblia diz: ensinar o sábio para que o sábio fique mais sábio. Glória a Deus. E este estudo é abençoado. Nós vamos acompanhar este áudio do nosso pastor Érico Jacques. Isso mesmo, a igreja do nosso pastor Érico Jacques é a Assembleia de Deus, a Missão Torre Forte. Fica onde, pastor? Vou lhe dizer agora onde fica essa igreja. Fica ali em Santa Mônica, no bairro de Santa Mônica, na rua 3 Maria, número 380, no município de Camaragipe, da cidade de Pernambuco. Isso, e ele trouxe essa mensagem abençoada sobre a igreja de Filadélfia. Eu quero mandar paz para todos que fazem parte do meu canal, neste canal que não é só meu, é teu. Vamos fazer essa obra crescer? Então, convida alguém para participar, porque eu quero, irmão, eu anseio de fazer minha primeira live pelo YouTube, sentar com os irmãos, entrar e falar sobre a palavra de Deus, que é muito importante, O conhecimento nos fortalece, Vamos buscar o conhecimento, que é tudo em nossa vida. Depois da vinheta, vamos ouvir a mensagem do nosso pastor Érico Jacques. Nós vamos acompanhar depois da vinheta, em nome de Jesus. A paz do Senhor, povo de Deus. É com grande satisfação, me sinto honrado em poder participar desse projeto do pastor João Carlos, falando sobre as 7 igrejas da Ásia, e vou falar sobre a igreja de Filadélfia. Quando me deparo, amados, com esta carta, muitos de nós, eu já vi muita gente pregando sobre as 7 igrejas da Ásia, falando, externando, narrando e assim sucessivamente. Mas algo passa por muitos de nós despercebido, que primeiro essa carta foi enviada ao anjo da igreja. Então, as primeiras qualidades que na carta, tanto de repreensão como de honra às sete igrejas, era direcionada ao anjo da igreja. Se ele estava errado, a carta o corrigia; se ele estava certo, a carta o exaltava. Então, quando a carta chega às mãos do pastor daquela igreja, do anjo daquela igreja, a Bíblia nos diz o seguinte, capítulo 3 de Apocalipse, e o versículo número 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Então, já mostra que a carta é autêntica, porque está mostrando aqui os atributos de Cristo. Os atributos de Cristo. E ele inicia, na sua segunda estrofe desta carta, no seu segundo parágrafo, ele inicia
dizendo ao pastor daquela igreja que ele conhecia as suas obras. E ele diz, verso de número 8: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Glória a Deus, aleluia. Que porta seria essa? Teologicamente, eu entendo que esta porta é a porta missionária, que Deus tinha deixado aberto para aquela igreja, a porta missionária. Então essa porta, Deus estava dizendo que jamais ninguém a fecharia, porque missões, ela é o alvo da igreja, ela tem que ser a obra primazia da igreja. Então estava mostrando ao pastor que a pouca força dele, né, ou o pouco recurso que ele tinha, mas que a obra missionária ardia no seu coração, e que nada fez que aquele homem, juntamente com aquela igreja, negasse o nome de Cristo. E como? Negar não. Eu entendo que talvez tenha aparecido propostas para aquela igreja de ela mudar a sua doutrina, a sua liturgia. E ela não mudou. Ela continuou, né, alicerçada nos ensinamentos apostólicos. Mas vamos lá. No versículo 9, ele diz: eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desce que a si mesmo que se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os fareis vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Oh, aleluia. Veja como é interessante esse texto. Por quê? Esse texto, ele abre um leque muito grande concernente à obra missionária e aqueles que vão de encontro à obra missionária. Enquanto uma igreja se levanta para ser uma igreja missionária, então se levanta um povo para que aquela igreja ela não venha exercer o seu papel de missões, exercer o seu papel de alcançar vidas. Então surgem pessoas, surgem igrejas, e a Bíblia que nos chama de sinagogas de Satanás, que têm a aparência e se declaram judeus, e não são, mas mentem. Então, toda igreja que tem que arde no coração do seu pastor a obra de missões, ele vai passar por dificuldades. Ele vai passar por dificuldades. E o interessante dessa carta é que Deus não o ausenta da dificuldade, não o ausenta, sabe? Mas permite que a dificuldade alcance a igreja, para que a igreja, para que o nome dele seja exaltado, né, na fidelidade daquele povo, juntamente com a sua liderança. Então o pastor, ele estava ensinando o povo a ser fiel, né? Ensinando o povo a alcançar a fidelidade para com Deus. Versículo de número 10 nos diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança. Verdade. Também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam na terra. Esse texto, né, ele abre também um leque muito grande concernente a alguns assuntos escatológicos,
Na terra. Alguns assuntos escatológicos, como o pré-milenismo, o pós-milenista e o amilenista. Isso abre um leque tremendo, né, de pessoas que acreditam no pós-milênico, pré-milênico, pós-milênico e o amilenista. Isso a gente poderia estudar forte. em outra ocasião, Forte. que traz aí sobre o futuro, né, escatológico, o futuro da igreja. Uns acreditam que primeiro Jesus vem e arrebata, outros acreditam que primeiro Jesus modifica e depois arrebata, e assim sucessivamente. Então devemos entender muito bom que esse texto ele também abrange dessa certa forma: não negaste a minha palavra, guardaste a palavra da minha perseverança. Olha, Deus dizendo: como eu fui perseverante, você guardou isso e alcançou também a perseverança. Quer dizer, você não se deixou ser abalado por nada. Nada conseguiu te abalar, porque você conseguiu ser perseverante, porque você guardou, como o salmista mesmo diz, né? A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Oh, aleluia, glória a Deus. Verso 11 diz o seguinte: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome tua coroa. O que eu acho interessante nesse texto também, amados irmãos, é que muitas vezes o ninguém, as pessoas atribuem essa palavra ninguém a Satanás. Só que Satanás não tem condição nenhuma de tomar coroa de ninguém. Ele não tem condição de tomar a coroa, sabe? Então, o que é que a gente entende com isso? É muito interessante, muito bom esse texto, porque a gente entende da seguinte forma: ninguém tome a tua coroa. Quando se trata de ninguém tomar a sua coroa, a gente se esquece, sabe, de Jacó e Esaú. A gente se esquece, passa pela mente da gente. Mas esse texto está bem incluído a história de Jacó e Esaú. Quem foi que tomou a coroa? Quer dizer, a primogenitura de quem ali? O diabo? Não. Mas a esperteza de um conseguiu tomar a primogenitura do outro, sabe? Então, quando o anjo, quando Deus escreve, Cristo escreve a carta, e ele vem com essa proposta: venho sem demora. Quer dizer, olha, eu não vou tardar, eu não vou ser lento, venho sem demora. Conserva o que tens. Então, você conseguiu? O que você conseguiu do Senhor? Qual foram os dons, os talentos que Deus ele te deu? Conserva, sabe? Conserva. Não despreze, não esconda, não deixe de ser utilizado isso na obra do Senhor, e principalmente no campo missionário, porque essa igreja, ela tinha um coração missionário. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então tenha cuidado, mas cuidado com quem sempre está ao nosso lado. E para finalizar, finalizando já a carta, ele diz: ao vencedor faloei coroa, ao vencedor faloei coluna no santuário de meu Deus,
e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, eu creio que você conseguiu compreender, né, o que o Senhor Jesus, ele queria tanto da liderança da igreja como da igreja. Todo esse texto que a gente leu da carta de Filadélfia é sobre manter foco em missões, manter foco em missões, manter conservado tudo aquilo que foi granjeado na sua caminhada de santidade. Então jamais deixe, né, que as pessoas com as suas má índole venha te tirar da posição que Deus ele te quer. Que Deus abençoe. Um forte abraço em Cristo Jesus. Vocês viram a mensagem que o nosso pastor Érico Jacques trouxe para nós. Que mensagem poderosa, que ensino abençoado. Não disse, irmão? Né? Glória a Deus. Deixa aí o teu comentário, deixa o teu like. Isso, compartilha com os irmãos. Isso mesmo. Aciona o sininho para cada vídeo que nós postarmos durante o final de semana. Você seja notificado para a honra e a glória do nome de Jesus. Glória a Deus, meus queridos irmãos. Oh, rapaz, palavra abençoada sobre esta igreja de Filadélfia, né, irmão? Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela é tremenda, né? E nós estamos aqui falando sobre a história das igrejas da Ásia, as advertências que tiveram, o recado de Deus que foi mandado pelo apóstolo João, onde foi citado na ilha de Patmos, né? Sabemos que o livro do Apocalipse, Igreja do Senhor Jesus, é um livro muito complexo de entender, né? Mas ao mesmo tempo é um dos livros mais reveladores da Bíblia Sagrada. O contexto do que foi falado aí na leitura, né, deste ensinamento que trouxeram hoje, né, visto que a igreja de Filadélfia era uma das primeiras igrejas que viviam realmente o amor fraternal e o amor pela obra de Deus. Era uma igreja que realmente buscava o Senhor, verdadeiramente o amor fraternal e o amor à obra de Deus, né? O nosso pastor Érico Jacques, ele trouxe essa mensagem aí abençoada, falando sobre essa obra missionária, que é a primazia, né? Está em primeiro lugar a obra missionária, né? Glória a Deus, né? Obra missionária, a gente ganha alma para Jesus, levantar a tenda do Senhor por onde nós passarmos. Isso aí é obra missionária, né? Muitas vezes só se pega uma obra missionária se sair do país. Mas a obra missionária é por onde nós passarmos, levantarmos a tenda, né? E falarmos do que há de vir, do que há de acontecer sobre este mundo, sobre este planeta. Quando o apóstolo João estava preso na ilha de Patmos, ele recebeu essa visão, né, na qual é instruído a escrever para as 7 igrejas, né, da Ásia Menor, que dizia que o que ele visse, ele escrevesse no livro, né, sobre as 7 igrejas, né, sobre Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, a qual nós estamos, né, e Laodiceia, que é a última igreja, né. E eu vejo neste ponto aí, no meu ponto de vista, escatologicamente, né, eu olho aí que são 7 tempos, são 7 períodos das igrejas aqui na Terra. E qual o período dessa igreja que nós estamos? Então nós vamos, ao longo do tempo, né,
Vamos falar isso na igreja de Laodiceia, que é o próximo final de semana que nós vamos trazer. Deixa o teu comentário, que é importante, compartilha com alguém e deixa teu grande like aí para a glória de Deus. Queridos, espero que tu gostaste da mensagem de Deus, né? Vamos agregar mais pessoas? Irmão, eu quero alcançar a meta, e para eu alcançar a meta, eu preciso da ajuda deste canal. Preciso do teu apoio, da tua ajuda, para que este canal cresça, para a gente poder fazer a primeira live pelo YouTube, né, para falar da palavra de Deus. Este canal só é para falar de Deus, para falar da palavra, ensinar a palavra e mostrar o caminho, né? A Bíblia diz, irmão, né, que a palavra do Senhor ela é essencial para a vida do homem. Queridos, fica com Deus, um grande abraço. Nunca se esqueça que o Senhor Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém chega ao Pai a não ser por intermédio de Jesus Cristo. Por isso, hashtag Deus no controle. Aleluia!